Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os grandes teólogos do século XX, volume 2 dos teólogos protestantes e ortodoxos. Essa obra do Batista Mondin. Essa obra que aborda o Barth, o Brunner, o Tillich, o Niebuhr, o Bultmann, o Kuhlmann, o Bonhoeffer, o Bulgakov, o Florovsky e o Lossky. Esse segundo volume de Os Grandes Teólogos do século XX, dedicado aos teólogos protestantes e ortodoxos, completa a exposição clara e sintética do pensamento dos vários teólogos contemporâneos, feita com elogiável competência por Batista Mondin. Como no volume anterior, antes de apresentar os teólogos, o autor traça, em grandes linhas, a história das teologias protestante e ortodoxa. Expõe a seguir de cada teólogo, vida e obras, uma bibliografia selecionada e suas teorias. Por fim, faz uma avaliação crítica a fim de orientar o leitor. Uma obra de grande valor para todos aqueles que desejam estar informados com clareza sobre a teologia dos nossos dias. Útil instrumento de trabalho para jornalistas, professores, estudantes de teologia, pessoas de cultura e todos aqueles que querem manter-se atualizados. O Batista Mondin é um missionário xaveriano, nascido em Vicenza, na Itália, em 1926, laureado PhD, filósofos doctos, pós-doutor em História e Filosofia da Religião em Harvard, nos Estados Unidos, livre docente de História da Filosofia Medieval na Universidade Católica do Sagrado Coração em Milão, decano da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica Urbaniana em Roma, catedrático de Antropologia Filosófica na mesma faculdade, vice-presidente da Associação dos Professores Italianos de Filosofia, ADIF, membro da direção nacional da Associação Teológica Italiana, a ATI, consultor da Sagrada Congregação para o Clero e colaborador ordinário do Observatório Romano. Aí tem suas obras aqui, que eu já falei em vídeos anteriores sobre elas, cada uma delas. Vamos falar da neo-ortodoxia ao ateísmo cristão. E depois um pouquinho de Karl Barth e a teologia da palavra de Deus, e um pouquinho da vida do Karl Barth. A primeira reação eficaz contra o liberalismo teológico foi promovida por Karl Barth. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, retomando Kierkegaard, denunciou vigorosamente todas as tentativas de amordaçar a palavra de Deus com a razão. Contra um cientificismo, um cientismo ingenuamente triunfal e um racionalismo seguro de si, Barth afirmou que todo verdadeiro conhecimento provém de Deus. Este é o totalmente outro, essencialmente enfraquecido em sua unidade originária. O homem não pode mais alcançá-lo com suas forças, ao contrário, tudo aquilo que é humano, razão, filosofia, cultura, religião, encontra-se em substancial oposição a ele. Somente pelo sacrifício de Jesus Cristo é que essa oposição é superada e a unidade restabelecida. Em síntese, é esse o protesto vibrante de Karl Barth contra a teologia liberal expresso no célebre comentário à Epístola aos Romanos, Der Römerbrief, obra que impôs ao movimento teológico protestante uma virada decisiva, reconduzindo-o da degeneração racionalista aos trilhos da ortodoxia, ou seja, do pensamento genuíno dos fundadores do protestantismo, Lutero e Calvino. Por isso, o movimento teológico iniciado por Barth foi chamado neo-ortodoxia, ou então teologia da crise, ou ainda teologia dialética. Inicialmente também Brunner, Bultmann, Niebuhr, Gogarten e Tillich aderiram ao movimento, mas depois, quando foi questão de escolher uma nova expressão para a mensagem dos fundadores, eles se afastaram. Com efeito, estava claro que aquela mensagem não poderia ser eficaz se não fosse traduzida em uma linguagem moderna, compreensível para o homem do século XX. Mas qual linguagem devia se escolher? A bíblica, a filosófica ou então a secular? Nesse ponto voltou à baila a questão da posição da filosofia no seio da teologia, dado que, mais ou menos explicitamente, a linguagem com que se dá a expressão à revelação é sempre uma linguagem filosófica. E assim eclodiu novamente o problema da teologia natural, daí nascendo os vários movimentos em que se fracionou a teologia protestante contemporânea. Os estudiosos não estão de acordo na identificação das principais correntes da teologia protestante contemporânea. Tem o Cobb, em Live Options in Protestant Theology, reduz as correntes a três, a teologia natural, de Mascal, Bertotti e Wieman, o positivismo lógico de Brunner e Barth, o existencialismo teológico de Bultmann, Tillich e Niebuhr, Tilling, teologia continental contemporânea, também as reduz a três, mas as domina diversamente: teologias da palavra de Deus, Barth e Rodmadka, teologias da existência, Bultmann, Gogarten e Ebelin, e teologias neoluteranas de Tilling e Wigan. Henry, no artigo Cross Current in Contemporary Theologia, em Jesus de Nazaré, Savior and Lord, a cargo do próprio Henry Grand Rapids, Michigan, da mesma forma concorda com o número 3, porém para ele se trata das correntes liberal, dialética e existencialista. Os caras não entendem porra nenhuma,
Não se entende, na verdade. Entenderam? Se entende, mas não concordam nunca. Alguns teólogos, com Barth à frente, repeliram categoricamente a teologia natural e com ela qualquer empenho filosófico. Outros aceitaram a teologia natural, mas não do mesmo modo. Há os que, como Mascal, não hesitam em seguir a teologia natural de Santo Tomás. Já outros, como Brunner, aceitam uma teologia natural notavelmente redimensionada e reduzida. Por fim, vários teólogos, como Bultmann, Tillich, Gogarten e Belling, escolheram uma linguagem filosófica diferente da linguagem da teologia natural, preferencialmente o existencialismo, o personalismo e a fenomenologia. Mas a utilização das novas filosofias e a pretensão de submeter a mensagem cristã a revisões radicais por meio das técnicas de demitização de Bultmann e de secularização de Bonhoeffer levaram ao suicídio e à liquidação da teologia, como pode ser constatado nos teólogos da morte de Deus, Van Buren, Hamilton e Altzer. Sobre os teólogos da morte de Deus, tem a Teologia da Morte de Deus, do Batista Mondin, a obra. Mas já está em curso na Alemanha e em outros lugares vigorosas reações que tentam deter o desmantelamento total da teologia. Vários teólogos, como Käsemann, Ebeling, Pannenberg e Moltmann, esforçam-se para corrigir e superar as posições de Bultmann e Bonhoeffer, ressaltando o caráter objetivo e histórico da revelação, evidenciando o seu componente escatológico e desenvolvendo uma teologia da esperança. Sobre o desenvolvimento mais recente da teologia na Alemanha, tem o Marley, Comicia una era nuova nella teologia protestante e tedesca da civiltà católica. Sobre a teologia da esperança, tem o Batista Mondin, Teologia da Esperança, de Turim. Nos últimos tempos, o domínio de Karl Barth sobre a teologia protestante começou a dar sinais de cansaço, passando a ceder lugar para Bultmann, Tillich, Bonhoeffer e os teólogos da morte de Deus. E não obstante tudo aquilo que nos detalhes permanecerá de Barth e de sua grande obra, no conjunto foi Bultmann quem sobrepujou Barth no interior da teologia protestante na Europa. Teologia e Antropologia, do Karl Rahner, Teologia do Journal at the Main. No entanto, desde a publicação de Der Homerbrief, de 1919, até a Conferência Ecumênica de Amsterdã, em 1958, Barth foi o teólogo mais admirado, influente e seguido na Igreja Evangélica. Como já vimos no capítulo anterior, sua obra teológica desenvolve-se em meio ao liberalismo teológico mais exagerado, tendo nascido exatamente como reação radical a ele. A origem e o desenvolvimento de tal obra foram esplendidamente sintetizadas por P. Burgelin, num discurso proferido por ocasião da entrega do título de doutor honoris causa a Karl Barth por parte da Faculdade Teológica de Strasbourg, em 1959. Naquela ocasião, disse o professor Burgelin, numa época em que a filosofia e a ciência histórica se tornavam incertos princípios, ela consolidou a autonomia da ciência teológica, demonstrando, e o seu próprio sucesso o confirma, que a doutrina dos reformadores, compreendida, reexaminada e interpretada livremente, em formas e expressões novas, mantém intacta sua plena atualidade, mesmo tendo andado muito por esse caminho. Ela está entre aqueles que nunca se consideram satisfeitos com as metas até agora alcançadas. Ela reelaborou, refez o seu comentário, assim como em seguida transformou a sua dogmática apenas esboçada numa obra monumental, a dogmática eclesiástica, na qual ainda trabalha. A obra prossegue com segurança, mas ao longo do seu percurso se retifica, se amplia gradualmente sob o contínuo impulso de suas leituras, de suas experiências, da reflexão e da meditação. Foi citado por Casales em Karl Barth. Karl Barth nasceu na Basileia em 10 de maio de 1886. Sua origem suíça é digna de nota. Durante o período nazista, colocou em condições de opor-se a Hitler sem graves consequências. O máximo que o nacionalsocialismo, o nazismo, pôde fazer contra ele foi repatriá-lo. Da terra suíça, parece que Barth herdou também muitas convicções políticas e sociais, o apego à democracia, uma tendência ao conservadorismo, a desconfiança em relação aos blocos políticos, uma propensão para a neutralidade entre Rússia e Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os mais de 2.000 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem o nosso vídeo, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.